Olá, bom dia mais uma vez. Daqui fala o Leandro Ukwamba e hoje passei cá para explicar um pouco aquilo que é o processo de compilação e execução de um programa em Java. Mas antes eu gostaria de ensinar aquilo que é o processo básico de compilação e execução de um programa comum também. Bem, a princípio vamos entender o que é um compilador. O compilador é o elemento que traduz o código-fonte escrito em uma linguagem que é perceptível por nós humanos, ou podemos considerar essa linguagem como linguagem de alto nível, por ser mais próxima às linguagens faladas por nós. Então, o compilador, o seu papel é traduzir esta linguagem em uma instrução nativa que o computador possa entender, no caso, zeros e uns. Bem, e primeiro elemento para este processo todo de execução, esse processo de compilação, primeiro temos que ter o nosso código. Então, como primeira fase, eu deixei aqui o nosso código, que no caso vai ser, o nosso código não, mas temos o editor, que no caso vai ser o lugar onde vamos escrever o nosso código. Este editor pode ser um editor de texto mais moderno, como o IntelliJ, ou pode ser um bloco de notas, ou seja, é qualquer lugar, qualquer ferramenta que usamos para escrever o nosso código. Após este elemento, temos o próprio compilador, que é este o elemento responsável com o papel principal de traduzir, ou seja, converter o código escrito nesta linguagem para uma linguagem nativa para que a máquina possa compreender. Só para dar um ponto, este compilador normalmente é um executável na nossa máquina. E o processo a seguir, temos o binário que é gerado após o compilador fazer a sua função, que no caso temos aqui uma observação que gerou zeros e 1. Após esse binário ser gerado, só assim a nossa máquina consegue executar. Bem, agora que entendemos aquilo que é o processo básico, podemos passar para aquilo que é o processo de compilação de um programa em Java. Bem, no processo de compilação de um programa em Java, nós temos uns pontos que diferem em relação àquele processo básico, porque aqui o Java ele utiliza alguns pontos que fazem com que o mesmo seja multiplataforma, e nós veremos esses pontos. Bem, a princípio temos o primeiro elemento, no caso do processo, que é o editor, lugar também onde nós vamos escrever o nosso código. Após o editor, temos um compilador, que é o compilador conhecido por Javac, que é responsável por traduzir o nosso código em um bytecode. Então nós vamos ter o nosso código convertido em um bytecode. No caso aqui, no compilador, o nosso código, ou seja, o programador, ele escreve o código num documento ou num arquivo com a extensão .java, e após ser convertido em bytecode, este nosso arquivo estará com a extensão .class. Só assim, após ser gerado o nosso bytecode, a JVM, que é um elemento crucial neste processo de compilação do Java, ele vai interpretar este bytecode e assim a nossa CPU ou a nossa máquina consegue executar este código. Bem, estes elementos são que fazem com que o Java seja multiplataforma, ou seja, aqui quando é gerado o nosso bytecode, independentemente da plataforma em que foi gerado, se é Linux, se é Windows, bytecode é um bytecode. A nossa JVM ele consegue interpretar um bytecode independentemente se foi gerado no Linux ou no Mac, e isso é que faz com que o Java torne-se multiplataforma, ou seja, torna-se portável. Bem, passei cá para dar essa dica, então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.